Olá, meu nome é Kézia Ribeiro, eu sou professora de matemática. Seja bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo sobre estatística e hoje nós vamos falar sobre média aritmética. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo sobre estatística, é o quarto vídeo sobre esse assunto e hoje nós vamos falar um pouco sobre média aritmética. Vocês já têm uma noção de média aritmética, até mesmo para calcular as notas escolares, na verdade, mas a gente vai dar uma ênfase aqui em estatística. E para a gente resumir a aritmética, vamos fazer aqui a média aritmética das notas de um determinado aluno em um ano. Então, a gente soma as notas em cada bimestre e divide pelo quantitativo de notas. E aí, fazendo a conta, a gente tem a média aritmética daquele aluno. Então, pessoal, a média aritmética para dados não agrupados é a média aritmética simples dos elementos. É o quociente da divisão da soma dos valores de um rol pelo número de elementos. Veja bem, a gente tem a soma dos elementos, dos valores de um rol, a gente falou sobre rol na aula passada, dividido pelo número de elementos. Então, a gente tem o somatório desses valores, que é o somatório de xi, dividido pelo número de elementos. A média aritmética MA é o quociente da divisão da soma dos valores de um rol pelo número de elementos. Agora que vocês já relembraram o que é média aritmética para dados não agrupados, nós vamos ver agora a média aritmética para uma distribuição de frequências. Para a gente seguir o raciocínio, a gente vai continuar considerando as notas bimestrais de um aluno, ok? Considerando as notas anteriores, N1,5, N2,6, N3,7 e N4,9, se dermos a elas os pesos respectivos 1, 2, 3 e 4, então teremos a seguinte média aritmética. Nós vamos pegar a primeira nota e multiplicar pelo seu peso respectivo, 5 vezes 1, e somar com as outras notas e os pesos respectivos. Mais 6 vezes 2, mais 7 vezes 3, mais 9 vezes 4, ok? No denominador, nós vamos colocar um número de elementos, só que a gente tem os pesos respectivos, então nessa parte a gente vai somar os pesos respectivos e colocar no denominador, ok? 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. Fazendo o cálculo, a gente tem que a média aritmética será igual a 7,4. Em estatística, nós vamos ter que considerar as seguintes situações. Primeiro, uma distribuição de frequências sem intervalos de classe. Nesse caso, nós teremos que relacionar as frequências a cada elemento respectivo. Observe que no numerador, nós vamos colocar a soma de cada frequência vezes o seu elemento. Ok? E no denominador, a soma das frequências. Então, a média aritmética vai ser igual ao somatório das frequências vezes os elementos dividido pela soma das frequências. Isso se trata de uma média ponderada. E agora a gente vai fazer um exemplo relacionando notas com frequências. A média aritmética vai ser, então, o somatório das frequências vezes os seus elementos sobre o somatório de todas as frequências. Então, no numerador, vamos lá. Vamos multiplicar nota 3 vezes frequência 3, nota 4 vezes frequência 5, cada um ao seu respectivo, beleza? E no denominador, após a gente colocar todo o numerador, todas as somas no numerador, no denominador nós vamos somar as frequências, todas elas, 3 mais 5 mais 6 mais 7 mais 6, ok? Resolvendo, nós teremos aí, no numerador, 143, né, calculando, e no denominador teremos 27, que dá uma divisão de 5,296, beleza?
Agora nós temos o segundo caso, em que a gente tem uma distribuição de frequências com intervalos de classe. Nesse caso, a gente vai ter que considerar os pontos médios, tá? Quando tem intervalos de classe, a gente vai ter que considerar o ponto médio. Dúvidas? Vejam o vídeo anterior. Então, fazendo um exemplo aqui agora, a gente vai construir uma tabela onde eu vou relacionar as notas com as frequências, os pontos médios e a multiplicação de frequência vezes ponto médio para a gente substituir na fórmula, beleza? Vou preencher aqui a tabela com as notas, né? E aqui a gente vai ter intervalos de notas. Preencher com as frequências delas, os pontos médios de cada uma, lembrando que ponto médio é a média aritmética entre os limites inferior e superior, tá? E aqui é só multiplicar frequência vezes o ponto médio. 3 vezes 1, 5 vezes 3, 18 vezes 5, 14 vezes 7, 10 vezes 9. Aí eu vou colocar as multiplicações aí, beleza? Eu já tô colocando o somatório, tanto das frequências, quanto da multiplicação de frequência com ponto médio, que aí já facilita pra gente. Agora, é só pegar esses dados e substituir na fórmula. A média aritmética vai ser igual ao somatório de frequência vezes pontos médios, dividido pelo somatório de frequências. A gente já fez ali o somatório, então é só substituir e a gente tem 5,92. Então, pessoal, esse é o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir já para você curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um abraço!